e seguidores do canal. Essa postagem eu vou retornar às radiofonizações, aquelas radiofonizações que eu já fiz diversas no passado, sempre baseadas em histórias do nosso inesquecível Hélio do Soveral. São postagens divididas sempre, dado o tamanho das histórias, são sempre divididas em partes, e essa também vai ser assim. E como eu venho fazendo nas últimas postagens, eu estou aqui prestando uma homenagem ao antigo Teatro de Terror da Rádio Nacional, histórias criadas, obviamente, pelo Hélio de Soveral, e cujos arquivos desapareceram, né? Eu já tenho uma postagem anterior, está aqui no card, vocês podem dar uma olhada. E nessa postagem eu comento a questão da perda dos arquivos, da recuperação dos arquivos do Teatro de Mistério, uma coisa que alguns confundem com o Teatro de Terror. Ambos eram do Hélio de Soveral e ambos da Rádio Nacional. E não deixem de dar uma conferida lá, naquela postagem, né, do Teatro de Terror. Então eu estou retornando às radiofonizações. Eu vou agora radiofonizar a história, a novela O Castelo das Vozes. Como eu tinha comentado na postagem que eu mencionei, sobre a primeira postagem sobre o Teatro de Terror, a maior parte ou várias histórias que foram radiofonizadas naquela altura, lá na década de 70, pela Rádio Nacional, elas tinham sido publicadas em formato de livro de bolso, sendo que o Hélio de Soveral aparece ali com o pseudônimo de Elsov, seria o nome de guerra de um agente soviético que viajou pelo mundo e ficou sabendo de diversos casos sobrenaturais ou surpreendentes, e que ele então ia narrando, né? Isso depois, essas histórias, não com esse contorno do Elsov, elas vieram a ser radiofonizadas e viraram as histórias do Teatro de Terror. Nem todas que tem nessa série de livros de bolso, a série Spectre, que foi publicada há décadas atrás pela editora Monterrey, nem todas essas histórias elas vieram a ser objeto de radiofonização naquela altura. Tem histórias que fazem parte da série Spectre e não foram para o Teatro de Terror. Aqui, esse Castelo das Vozes, ele, pela minha lembrança, eu era criança na época, tanto na época do Teatro de Terror, quanto mais ainda, né, dos livros de bolso do Soveral. Esse Castelo das Vozes, para mim, ele não estava na minha lembrança que ele tivesse feito parte do Teatro de Terror. Mas o Jurandir Brito é uma das pessoas que contribuiu muito com o seu conhecimento, sua experiência pessoal, seu conhecimento pessoal com a galera lá da Rádio Nacional. Ele está nos comentários dessa postagem que eu mencionei, ele fez uma relação de histórias do Teatro de Terror. Algumas eu me lembro, outras não, e consta lá o Castelo das Vozes. Como eu tenho o livro original lá da série Spectre, eu vou, mais uma vez, agradeço ao Jurandir, né? Ele já deu N dicas interessantes sobre trilha sonora que era utilizada na época e outras. Agradeço mais uma vez a ele. E eu vou então radiofonizar o Castelo das Vozes. Eu não lembro dele no Teatro de Terror, mas se o Jurandir falou, tá falado, porque foi. Então eu vou fazer essa radiofonização. Eu ainda não sei quantos capítulos vai dar, eu creio que uns 10 ou 8, são 8 a 10 semanas de postagens, né? E vamos começar essa semana com essa aventura baseada em eventos ocorridos na Escócia, em Edimburgo. Espero que vocês gostem. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Corria o ano de 1916. A Primeira Grande Guerra punha quase toda a Europa em polvorosa, mas os ecos do conflito não chegavam até o castelo de Roquembourg,
nas proximidades de Perth, na Escócia. O castelo datava de 1297 e erguia-se no alto de um penhasco, entre o mar e as montanhas, debruçado sobre o Firth of Tay. Originalmente, fora composto por 10 dependências conjugadas, distribuídas entre as torres norte e sul, mas a maior parte dessas construções tinha sido destruída com o correr dos tempos. Já não existiam mais a Torre Sul, o Salão dos Cavalheiros, a residência do governador, o Bastião Oeste, o celeiro, a armaria e as casas da escola. Em 1916, o histórico monumento limitava-se a 5 prédios de pedra ligados uns aos outros. A Torre Norte, que se erguia acima das demais construções, comunicava diretamente com uma barbacã, a casa de Murray e um pequeno pátio que dava para o salão principal, onde também ficava a cozinha. Este salão, o Great Hall, tinha uma entrada ao sul e ligava-se à Santa Capela a oeste e aos aposentos de leste, onde havia 3 ímpios dormitórios e um poço de escadas. Os banheiros ficavam no subsolo. A ponte levadiça ao norte tinha sido destruída e suas ferragens enferrujadas não funcionavam desde 1812. Por isso, a porta sobre a torre norte, fechada e pregada com sarrafos, impedia a entrada por aquele lado. Desde 1812 que a única via do acesso ao castelo era a escadaria e a grande porta de carvalho do Great Hall. Na noite de sexta-feira, 13 de agosto, os habitantes da vasta construção de pedra estavam dormindo e a mão do demônio desceu sobre as suas cabeças. Moravam 9 pessoas na casa. O milionário norte-americano William Fraser, sua esposa Cynthia, sua filha Mildred, de 6 anos, a governanta Isabel Lee, o vigia noturno Anthony Lee, seu marido, Miss Rosemary, preceptora de Mildred, uma arrumadeira, uma copeira e uma cozinheira negra. A família Fraser e Miss Rosemary dormiam nos aposentos do leste, ao passo que os outros empregados tinham seus quartos na casa de Murray. O velho relógio de pêndulo do Great Hall bateu 12 pancadas sonoras. Tudo estava em silêncio no castelo de Roquembourg. A única claridade do salão era proporcionada por um candelabro de 6 velas, deixado aceso sobre a lareira. Sombras movediças dançavam nas paredes cobertas por valiosas tapeçarias medievais. Ao fundo do salão, entre outros ornamentos, via-se uma panóplia com uma acha de armas do século XIII, uma curiosa machadinha de ferro, reluzente e afiada. Mal o eco das batidas do relógio se dissolveu nos corredores de pedra, uma sombra de contornos mais nítidos se destacou na penumbra do hall, bem em frente da porta principal que acabara de abrir, e avançou cautelosamente para o interior do amplo recinto. As luzes trêmulas das velas revelaram uma silhueta esguia, embrulhada numa capa preta, calçando luvas da mesma cor. Por um breve instante, a figura se imobilizou, atenta, parecendo escutar o silêncio. Depois continuou a avançar, cruzando o salão de ponta a ponta, e estendeu uma das mãos enluvadas para a panóplia da parede. A machadinha estava bem firme nos seus encaixes, e só se desprendeu após soltar um estalido metálico que ecoou nas frias paredes do hall. Agora, com a machadinha na mão, a figura negra permaneceu outra vez imóvel, à escuta, receosa de que o barulho tivesse despertado algum dos moradores do castelo. Nada mais quebrou o silêncio. Então, a sombra negra voltou a mover-se cautelosamente e atravessou o salão, da esquerda para a direita, saindo pela arcada do corredor dos aposentos do leste. Havia 3 portas nesse corredor, 2 à esquerda e uma à direita. À direita também ficava o poço das escadas. A figura tinha um molho de chaves na mão. Silenciosamente enfiou uma delas na fechadura da primeira porta à esquerda e abriu-a devagarinho. Era o quarto do casal. Mr. e Mrs. Fraser dormiam tranquilamente na larga cama com dossel. A figura adiantou-se na ponta dos pés e contemplou o casal adormecido. Em seguida, no mesmo silêncio, ergueu a machadinha por cima da cabeça do milionário americano e deu o primeiro golpe.
Logo depois da pancada, ouviu-se um grito agudo de Mrs. Fraser, que acordava sobressaltada. A machadinha saltou do crânio fendido do homem, girou no espaço e foi se abater vertiginosamente sobre os cabelos grisalhos da mulher. Outro baque surdo, um gemido de agonia, e Mrs. Fraser também tombou sob o leito, encharcando os lençóis de sangue. A figura negra começou a agir com mais rapidez e menos precauções. Os gritos deviam ter acordado os outros moradores do castelo, e ela não podia perder tempo, se quisesse que seu crime escapasse ao castigo. Sua mão esquerda, enluvada e tinta de sangue, agarrou febrilmente nas joias espalhadas sobre a penteadeira e enfiou-as num bolso da capa. Ato contínuo, correu para fora do quarto. A porta do dormitório seguinte tinha se aberto e uma figurinha delgada, envolta numa camisola cor-de-rosa, apareceu no corredor, gritando e chamando pela mãe. Era a pequena Mildred. A mão negra, armada com a acha, voou atrás dela. A menina retrocedeu para o interior de seu quarto, mas não teve tempo de fechar a porta. A sombra humana entrou também. Enquanto isso, nos 2 quartos da Barbacã, o vigia Anthony Lee, sua mulher a arrumadeira, a copeira e a cozinheira também tinham acordado com os gritos de Mrs. Fraser. Rapidamente, o vigia saltou da cama e foi apanhar a espingarda. Ele não devia estar dormindo no serviço, mas facilitar um pouco, embalado pela quietude da noite. Agora, cheio de apreensão, fez sinal à mulher para que não saísse do quarto e precipitou-se para o pátio. Depois dos gritos de Mildred, tudo voltara ao silêncio. Lee atravessou o pátio numa disparada e entrou no Great Hall pela porta dos fundos. Não encontrou ninguém. Correu para a arcada dos aposentos de leste e viu a porta da alcova de seus patrões aberta de par em par. Uma rápida olhadela lançada para o interior do quarto mostrou-lhe a extensão da tragédia. Os corpos de Mr. e Mrs. Fraser jaziam sobre a cama, mergulhados num lago de sangue. Um cheiro enjoativo, semelhante ao do acetileno, inundava o local. Lee seguiu pelo corredor com a espingarda nas mãos trêmulas e abriu a porta do quarto de Mildred, que não estava fechada à chave. A menina também fora brutalmente assassinada. Seu corpinho cor-de-rosa jazia estirado no assoalho, a cabeça aberta por um golpe horrível, os grandes olhos azuis arregalados e vítreos. Parecia uma boneca quebrada. Miss Rosemary, você viu alguém? Não vi ninguém, mas ouvi os gritos e as pancadas. O que aconteceu? Você teve sorte, menina. Mataram os 2 velhos. E a garotinha também. E os assassinos ainda devem estar aqui dentro. Mas, aparentemente, não estavam. Quando encontrou a porta principal aberta, em frente ao Great Hall, o vigia perdeu as esperanças de apanhar os assaltantes. Na sua opinião, eles tinham tido tempo suficiente para escapar. A machadinha tinta de sangue estava caída no corredor em frente à porta do quarto de Mildred. Sem pensar no que fazia, Lee apanhou-a e foi depositá-la numa das mesas do hall. Depois, sentou-se numa cadeira e começou a chorar. O que ele não sabia era que as suas luvas e a sua capa preta, com um punhado de joias no bolso, estavam escondidas no poço das escadas e seriam facilmente encontradas pela polícia. Se soubesse, teria chorado muito mais.